Bom, começando. Então, quanto a P3 de MacFlow, deve ter uma questão sobre conservação da quantidade de movimento, uma questão sobre Navier-Stokes e uma questão sobre perda de carga. Aqui, quase nada de novo em relação a P2, só tem a introdução de perda de carga localizada no cotovelo, de uma diminuição abrupta de diâmetro no duto, esse tipo de coisa. Não muda muita coisa, só que para P2 a equação da energia podia ser aplicada a algumas circunstâncias. Para P3 vai envolver perda de carga, isso é fato. Isso é conhecido. A quantidade de movimento aqui vai ser como uma aplicação do teorema de transporte de Reynolds, se eu voltar a subir isso. Na P2, o teorema de transporte de Reynolds ele era aplicado para avaliar a conservação de massa no sistema, agora vai ser a conservação da quantidade de movimento. E a equação de Navier-Stokes é a conservação da quantidade de movimento, só que na forma diferencial. E esses vão ser os três assuntos. Quanto à dificuldade das questões, o que eu acho mais importante estudar, isso para P3 é um pouco mais complicado. As três questões podem ser difíceis, é difícil prever o que eles vão pesar mais ou menos. E eu julgo Navier-Stokes a parte mais fácil da prova. Só que também tem menos coisa para estudar, é mais difícil de achar questões sobre Navier-Stokes parecidas com a prova. Mas conceitualmente, sim, a resolução da questão sempre é mais fácil. Só que no geral vocês têm menos maturidade com esse tipo de equação. Geralmente eu acho que essa é a dificuldade. É muito novo, vocês estão mais acostumados a trabalhar com teorema de transporte de Reynolds, aquelas integrais, conservação de massa, conservação de quantidade de movimento, perda de carga, já trabalharam na P2, vocês estão mais acostumados. Navier-Stokes é muito rápido, muito introdutória, tá tudo muito no começo, querendo ou não, vocês vão trabalhar com equações diferenciais, então acho que acaba equilibrando e aí pode ser uma questão que pode ser difícil na hora da prova. Eu vou conversar falando sobre conservação da quantidade de movimento, então como uma aplicação do teorema de transporte de Reynolds. O teorema de transporte de Reynolds é alguma coisa dessa forma aqui, ó. Então, isso aqui é o TTE, é o teorema de transporte de Reynolds. O que ele avalia? Avalia conservação de certas quantidades, de certas grandezas físicas num volume de controle, num sistema, na verdade. A questão é que quando você estava na P2, a grandeza extensiva, que a gente fala, que é esse Nzão, ele era a massa. E aí a conservação de massa no sistema, por definição de sistema, que é uma porção de massa que você escolhe, a massa se conserva. Então isso aqui era zero. E aí você tinha essas duas integrais, uma referente à taxa de variação no tempo da massa, porque aqui esse N sumia, porque esse I aqui, esse F, ele na verdade ele era
L sobre L. Então é a grandeza extensiva dividido pela massa. Você escolhe, então se era M sobre M, aqui sumia e aqui sumia. Então acabava sendo que a massa do volume de controle, taxa de variação da massa do volume de controle, era o fluxo na parede. Então o que sai do volume de controle tem que passar pela superfície que envolve. Fazia bastante sentido. Acontece que agora a grandeza extensiva é a quantidade de movimento. Então esse Nzão aqui, ele é M vezes V. Então essa... esqueci o nome dessa letra grega. Acho que é L. Não é Mi. Isso aqui é Nzão sobre M. Então é M vezes V sobre M. E é V. Então essas integrais aqui ficam da seguinte forma. A taxa de variação da quantidade de movimento no sistema vai ser igual à taxa de variação no volume de controle. Desculpa. Mais o fluxo na superfície. Então, uma integral no volume, a taxa de variação no tempo dessa integral no volume, mais esse fluxo na superfície de controle. Eu vou falar sobre elas, eu vou ensinar vocês a trabalhar com elas, com essas integrais, de uma maneira mais simples. Porque visualmente é meio feio, né? A maneira que você escreve ela, integral, na verdade aqui é uma integral tripla, né? Integral de superfície, é um negócio meio confuso, mas na abordagem de McFlow ela fica bem mais simples. E taxa de variação no tempo de quantidade de movimento, vocês conhecem, as forças externas. Então isso aqui é a somatória das forças externas. E aí aqui vai entrar forças de campo e forças de contato, ou seja, força-peso, cisalhamento, pressão, isso aqui vai entrar nas forças externas. E aí a massa do volume de controle vai responder essas forças externas variando a sua quantidade de movimento. E uma parte disso vai ter uma contribuição da quantidade de movimento variando dentro do volume de controle e um saldo de fluxo nas tampas que envolvem esse volume de controle. São essas duas integrais. Certo. Eu vou colocar a situação em exemplo já, o exercício, e aí eu vou falar sobre... Ainda vai ter aspectos teóricos que eu vou abordar no exercício diretamente. Com relação aos exercícios, eu só encontrei, eu não sei se vocês têm acesso às outras provas, mas eu só encontrei a P3 de 15 e 16, não encontrei 17 e 18, só provas velhas. Eu trouxe as duas, eu vou começar pela de 15, mas tem exercício da 16 que eu vou resolver também. Vou começar então pelo primeiro exercício da P3 de 2015.
elevador é proposto para transportar crianças no parque aquático. Esse elevador é composto por uma plataforma guiada por 4 colunas. Aí um jato de água atinge a plataforma na sua parte inferior e eleva. O jato de água é direcionado à plataforma por meio de uma curva de 90 graus, tem uma redução de diâmetro, e aí ele passa uma série de parâmetros. Então o que está acontecendo aqui? Você tem uma plataforma, e esse jato de água que está entrando nesse piso faz essa curva, aí sai, aí aqui é um jato livre, ele vai bater nessa plataforma, vai incidir, isso que vai sustentar o peso da plataforma. Tranquilo? Aí ele passa uma série de parâmetros, pressão, diâmetros, VS, tudo de maneira literal, em um valor. O que eu me pergunto? Para uma vazão volumétrica aqui, uma vazão incidindo aqui, saindo aqui, chegando na plataforma, passando pela curva, passando por essa curva, pergunta, determine a força de ancoragem. Então é uma força aplicada nisso aqui, ancorar esse elemento, para mantê-la estacionária, parada, em função de PE, DE, Rho, Q, MC e G. Então, MC, a massa das pessoas, das crianças. Então, o objetivo aqui é uma força, e essa força ela vai ter que ser função de DE, DE, DS, Rho, Q, MC e G. Certo? Para manter parado. É LB, a massa das pessoas, e MC é a massa interna. Isso aqui é massa MC. Certo? Eu vou desenhar isso aqui melhor em outro espaço, fica mais fácil de entender. Então ele quer uma força que se aplica isso aqui, tem vazão entrando, vazão saindo aqui, e mantém isso aqui parado, como se tivesse uma estrutura ancoradas. Isso vai estar em função das pressões só na entrada, os diâmetros na entrada e na saída, a massa específica, a vazão, a massa dessa coluna e a gravidade. Certo. Que a gente tem, a lei que governa é essa daqui, né? Então, ela está expressa dessa forma, ela está expressa como uma somatória de forças externas e essa variação de quantidade de movimento expressa dessa maneira aqui, porque a gente está trabalhando com meio contínuo, né? E se deforma. Por isso que você trabalha com integrais. Só que ao mesmo tempo tem massa entrando e massa saindo, e você tem que levar isso em conta, essa integral aqui. Certo? Só que qual que vai ser o volume de controle nessa situação aqui? A massa na coluna d'água. Massa dentro desse
positivo aqui. Certo. Então esse seria o volume de controle. Para avaliar as forças externas a esse volume de água. Então, vamos lá. A gente pega esse volume aqui. A gente vai ter que aplicar alguma força para segurar isso. Uma força aqui em X. Uma força em Y. Certo. Isso vai manter parado. Intuitivamente isso aqui não ficaria, né? Você jogaria um jato d'água e empurrar essa massa. Certo. Agora eu vou ter que falar um pouquinho sobre como que vocês vão aplicar como que vocês vão desenvolver esse lado da equação aqui. Todo exercício de quantidade de movimento, como você vai escrever essas forças externas? Bom, pode aparecer decorrente da força peso, cisalhamento e pressão. Pressão, o volume de controle tem essa entrada e essa saída, certo? Toda entrada e toda saída, no geral, quando é jato livre, vai ser a pressão atmosférica, e aí o termo se cancela, conforme vocês trabalham com pressão efetiva, vocês vão trabalhar muito com jato livre e essa pressão ela vai ser nula. Então, para esse caso aqui, como os diâmetros são diferentes e você tem essa plataforma aqui, você acaba tendo uma pressão necessária para você chegar aqui e manter essa plataforma parada. Não é um simples jato livre, igual vocês veem, sei lá, em diversas aplicações, pela presença dessa plataforma aqui. Mas ele pede para você modelar essa força externa aqui em função desses parâmetros. Então, vamos lá. Sempre que vocês têm entrada e saída, as forças internas ao volume de controle, as forças externas ao volume de controle vão aparecer, vai aparecer termos relacionados à pressão aqui e à pressão aqui. Cisalhamento? Nunca. Entradas e saídas não vai aparecer nada referente a cisalhamento. Força-peso faz sentido, né? Te dá até a massa da coluna. Então você vai ter a força-peso e pressão na entrada e na saída. Certo. Então vamos lá, vamos escrever isso, essas forças externas. Você tem um X. Você vai ter aqui um sisteminha menos Fx, certo? E aqui, ó, vocês têm uma pressãozinha, pressão mesária, sempre entrando no volume de controle. Certo? Menos Fx, aí vai ter uma força em X aqui, mais D vezes I D ao quadrado sobre 4. Pressão mesária vai dar uma força em X aqui. Aqui está em Y. Certo? Gravidade em Y. Então, isso é a somatória das forças externas em X. Em Y. Vocês têm um ds, um FY aqui positivo, esse termo aqui e a força da gravidade. Força peso, por causa dessa massa aqui.
Então, menos MC vezes G. E aqui, menos PS e PS quadrado sobre 4. Beleza? Isso aqui são as formas externas. E as integrais? Bom, isso aqui, eu não sei se vocês lembram da P2, mas vamos pensar só nessa integral aqui primeiro. O que vocês estão fazendo aqui, ó? Se não tivesse a velocidade, é a massa do volume de controle, essa integral, certo? Mas lá dentro, cada elemento de massa, cada porçãozinha de massa, tem uma certa velocidade. O ponto é, o valor dessa integral é difícil de calcular como uma integral, né? Fazer literalmente o cálculo, mas se for regime permanente, você não sabe nem modelar esse volume de controle, você não sabe nem a forma dele exata, não te fala esse tipo de coisa. Mas se for regime permanente, o que importa é que o valor dessa integral vai ser constante no tempo, então fica zero, certo? Para esse caso aqui, tem que tratar como regime permanente, é uma vazão constante, a mesma vazão sai aqui. O que acontece aqui não importa, só importa que ela é constante ao longo do tempo. E aí essa integral se anula. Eu vou falar um pouquinho sobre conforme vocês definem os volumes de controle, isso pode não ser tão verdade. Mas então a primeira integral é zero. E essa segunda integral de fluxo, eu recomendo vocês irem termo a termo e tentando tirar os termos da integral. Vai fazer bastante sentido isso. Aqui, ó, o V, esse V, ele é constante ao longo da área de saída do volume de controle? Esse tipo de coisa que eu recomendo vocês perguntarem. Então, vamos escrever. Ó, vocês têm massa entrando, então aqui vocês têm uma velocidade entrando. Aqui vocês têm uma velocidade saindo. Certo. Essa integral, então, aqui, essa massa entrando está entrando em x. Tudo bem? E aqui está saindo em y. Então aqui vai aparecer um termo em x por causa dessa seção transversal, e aqui vai aparecer um termo em y aqui, por causa dessa seção transversal. Então vai ter um termo associado a essa integral para cada uma das equações. Certo? Vamos lá. Acho que eu vou fazer aqui mesmo, e eu só escrevo logo. Mas tem que ser um pouquinho de espaço, não queria apagar nada ainda. Eu vou fazer essa em x primeiro. V é constante ao longo da área, isso acaba tratando como hipótese. Adotar um perfil linear, aqui, ó, um perfil uniforme, e aí você pode tirar a integral. Aí ele sai para fora. Então, em x, fica V, V de entrada, e vai ficar essa integral aqui, o V escalar em dx. Essa integral, eu até comentei no Fujada P2, vocês lembram o que é? É a definição de vazão máxima. O ρ é constante ao longo da área? Tira para fora. O V escalar em ds é a definição de vazão volumétrica. Como se vocês tivessem aqui, ó, uma área de saída e um monte de vetor aqui assim. Pode estar em qualquer direção. Quando vocês fazem V, um vetor, velocidade para qualquer ponto, e projeta na direção ortogonal da superfície,
e multiplica por um elemento ds e integra isso, vocês estão falando quanto de volume que sai dessa área. Vocês pegam o V, projetam na direção normal e multiplicam pelo elemento de área. Integra é literalmente é como se fosse um V médio vezes a área, é a vazão volumétrica. Então, isso aqui, ó, sem o ρ, é a definição de vazão volumétrica. Com o ρ, é a definição de vazão máxima. Mas essa recomendação eu acho importante, tipo, de ir tirando os termos da integral. Ela fica simples de avaliar. E aí as hipóteses vão aparecendo. Tipo, o ρ é constante ao longo da área. Faz sentido, isso é incompressível. Você tira para fora. Aí vocês nem precisam decorar a hipótese, né? Vocês vão pensando nisso na hora e vai saindo. Certo? Então isso aqui vai ser, isso aqui é a vazão máxima, certo? Então vai ser ρ vezes Q. Isso vai aparecer como um termo de força. É como se fosse um impulso, sei lá, uma função impulso. Acho que é uma outra abordagem que os professores ensinam. Eu nunca uso ela, eu gosto dessa aplicação direta aqui no teorema de transporte. Por causa de uma questão de sinal, parece meio forçada essa função, não acho intuitivo do ponto de vista físico, mas é ensinado, aqueles phis, phis, mas é literalmente como se fosse um impulso, que essa massa está entrando e está jogando para frente. Então aparece um termo aqui, VE, ok. Certo. Beleza. E aí a mesma coisa na saída. Uma coisa, né? Esse V é positivo em x, né? Então tudo bem. Só coloquei um valor em módulo aqui, V, ele está positivo em x. E aí esse V escalar n ds, vamos avaliar, tipo, é uma massa que está entrando. Então o V escalar n aqui, o n está para fora, o V está para dentro. Então está no sinal. Isso aqui é menos. Então eu acabei errando aqui. Isso que eu lembrei aqui. Então o V escalar n aqui, quando vocês forem resolver essa integral, se é uma vazão entrando, ela é negativa. Porque é o caso do sinal do V escalar n. Eles estão na mesma direção, só que em sentido contrário. Aqui é menos. Certo? E aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa, esse V está para cima, positivo. Então aqui tem um V de saída. ds. E aí a vazão máxima, ela está saindo, então o V está para cima, o N também, então aqui é positivo. Vezes por quê? Só que está no que ele pediu já? Bom, V, ds, V, D, então PS, DS, aí vou. Isso aqui, ó, esse DS e esse D, eu consigo relacionar com Q e DN. Então agora acho que eu vou apagar porque tá meio complicado escrever. Eu não entendi a história do sinal muito bem. A do sinal. Beleza. Ó, a integral era essa daqui, né? Ó. Integral na superfície de controle de V, ρ, aí V, escalar N, ds. Se não tivesse o V, era como vocês trabalharam na P2, conservação de massa. E aí isso aqui é uma vazão máxima na superfície de controle. A ideia aqui, ó, por exemplo, você tem uma seção, tem essa seção aqui, ó. Uma parede com superfície de controle. E aí você tem um vetor V entrando. O vetor V sozinho, interpreta isso como vetor V sozinho. Você vai falar, é constante aonde ds, posso até tirar da integral. Tiro da integral como?
Bom, ele é positivo em x. Uhum. Ele é positivo em x. X está aqui, está na direção do x. Então, tudo bem, eu vou tirar ele da integral. V. E aí aparece assim, o V escalar N ds. Certo? O, a constante ao longo de ds, que é a variável de integração, sim, impreciso, é a hipótese. Tiraria para fora. Vou tirar. Certo? Isso aqui é a definição de vazão volumétrica. Você pode simplesmente colocar o que aqui, só que aí você teria que pensar positivo ou negativo. O lance é que aqui, ó, esse V escalar N, produto escalar, é que o vetor normal, por definição, ele está sempre para fora da superfície de controle. A superfície de controle está aqui, ó, a tampa do volume de controle, por onde está entrando o fluido. Ele está sempre para fora e não para dentro do volume de controle. Tá. E aí o V escalar N, você troca o sinal desse V. Fica menos V vezes a área. Tá bom. Entendi. Obrigada. Beleza. Então, esse V, a velocidade vezes a área, tem que estar aqui. É a mesma coisa para o VS. Certo? Então, isso aqui implica que V igual a 4Q sobre π d ao quadrado. E esse ds igual a 4Q sobre π ds ao quadrado. Certo? Beleza. Falta só ds. Deixa eu dar uma olhada. Ele está um pouquinho complicado. Não sei se comi alguma bola, se esqueci alguma coisa. Não, ela é assim. Certo? Achava que era mais simples essa versão. Deixa eu ver o desenho. Deixa eu dar uma olhada no enunciado em algum ponto aqui. Tem algum ponto que eu vou ter que adotar uma hipótese. Jato d'água direcionado à plataforma. Os comandos visíveis, a massa total da plataforma. Certo, beleza. Esse PS aqui o que eu falei no começo da aula, sobre a interpretação dessa pressão efetiva, desse tipo de coisa, aqui ele fala como pressão manométrica, tudo bem? Uhum. Então, manométrica é aquela medida pelo manômetro, ou seja, o manômetro mede uma pressão em relação a onde ele está. Então, aqui você tem um manômetro e ele está a PATM, certo? E aqui você tem um outro manômetro, ele está no lugar que é PATM também, certo? Para esse caso aqui, como aqui o P é uma pressão efetiva, esse PS que eu escrevi aqui, por ser esse jato para fora, o que ele está perguntando é assim: estou incidindo um jato nesse elemento aqui. Por enquanto nem vale a pena pensar na plataforma, não tem nada a ver com a plataforma aqui.
Qual que é a força? Tem um jato entrando e um jato saindo aqui. Qual que é a força para segurar esse elemento? Certo? Isso aqui é a pressão manométrica. Esse PS, se eu estou levando um jato livre aqui, esse PS acaba sendo, ele vai ser menor do que o PE. E a diferença entre esse PS, por ser jato livre, ele vai ser eu acho que eu tenho que ver o enunciado inteiro, porque tem algum ponto, alguma palavra-chave que pode levar uma interpretação meio ambígua quando vocês estiverem fazendo a prova. Só que bom, isso aí depois dá para cortar no vídeo. Eu vou ler o enunciado inteiro. Calma. Mas então você tem que considerar que o PS é zero? O PS é zero. Só que tem que ter alguma palavra, tipo, não pode ter ambiguidade no enunciado. É porque, tipo, se tivesse grudado a plataforma no jato, você não poderia dizer que é zero, né? Sim. Tem que ter alguma coisa no enunciado que leve a gente a adotar essa hipótese, porque não pode ter ambiguidade no exercício. Vamos ver. Um novo elevador é proposto, um jato de água atinge a plataforma na sua parte inferior e eleva, ou abaixa a plataforma quando necessário. O jato de água é direcionado à plataforma por meio de uma curva de 90 graus, com redução de área seccional entre entrada e saída, conforme ilustrado na figura. Considere que o atrito nos mancais da plataforma com as colunas é desprezível, a massa total da plataforma mais as crianças vale MP, a pressão manométrica na água na seção de entrada da curva, a seção E vale PE, pressão manométrica. Tá? Os diâmetros das seções de entrada e saída da curva valem DE e DS, respectivamente. A massa total de água mais material vale MC, as velocidades médias de entrada e saída valem VE e VS. A massa específica da água vale ρ e o módulo da aceleração da gravidade local é G. Essas condições pedem-se para uma vazão volumétrica Q passando pela curva, determine a força de ancoragem para mantê-la estacionária em função de PE, DE, ρ, Q, MC e G. Tem um pouco de ambiguidade nessa questão. Porque se você começar a pensar na plataforma, você vai querer colocar o termo do PS. Apesar que essa solução aqui, eu não sei se é de professor, eu não consigo cravar. Isso é complicado, porque é uma coisa que vocês, na prova, se você for pensar na massa de coluna d'água, vocês podem se confundir, certo? Vocês podem escrever o PS. Ele coloca ele desenha um manômetro no desenho. Só que no item A, pela resolução que eu tenho aqui, não sei se é de professor, tem que conferir, esse PS é zero. Tudo bem. Seria muito importante saber se essa resolução é de professor ou se foi alguém que fez. Porque, de fato, se não tiver essa coluna d'água, é estranho se você escrever esse PS igual a zero. Enfim. Você não pode usar o fato de você saber a massa das pessoas que estão em cima, né? Não, por enquanto ele pede só em função desses parâmetros. Mas, tipo, se você fosse pensar que todo o jato d'água, tipo, toda a pressão do líquido que tá, ela se transforma numa força e somasse isso com a força Y que você está calculando e isso tivesse que dar o peso da criança mais o peso da plataforma. Você não poderia fazer isso e achar a pressão assim? Essas considerações sobre a pressão em S, sobre essa interação do fluido com a estrutura, elas aparecem nos outros itens. Ele pode simplesmente estar entrando fluido nesse elemento, está saindo disso, tem que ser em função disso aqui. Se começar a entrar em MP, você não consegue expressar isso em função disso aqui. Mas essa hipótese, ela, pelo enunciado que ele passa, ela é fraca, sabe? Não tem nada que justifica esse PS. Porque, pelo desenho, você tem um fluido entrando aqui e as condições desse jato d'água, a hipótese é você falar que é muito estranho. Aqui parece um jato livre. Então, enfim. A hipótese que vocês teriam que fazer na hora de resolver o exercício. Não existe. Esquece a plataforma. E esse PS vai ser zero por ser jato livre. Esse PE não é, apesar do desenho levar a crer isso. Isso é estranho. Mas, questão de McFlu, né? Enfim. Tudo bem. Acho que já.
Esse cotovelo eu entendi, porque ele representa tipo o corte. Ele é a tubulação, já isso. Então, o que ele fala sobre a tubulação? O jato d'água é direcionado à plataforma por meio de uma curva de 90 graus. Ele não cita mais essa tubulação. E a tubulação está desenhada levando a crer que ela é parecida com a entrada, sabe? Como se fosse um jato livre. Só que ao mesmo tempo ele desenha um manômetro nas duas seções. E aí um você vai levar em conta a pressão e o outro não. Isso... Ele desenha o manômetro na saída também? Desenha. Peraí, deixa eu ver. Tá, ele fala sobre a pressão na entrada. Ele fala só sobre a pressão na entrada. Acho que isso é válido para você justificar um jato de água só na saída. Uma pressão efetiva só na saída. Eu sei que foi um pouco confuso, foi bem confuso na verdade. Só que ele não fala nada sobre pressão manométrica na saída. Então acho que levar em conta que não tem a plataforma, apesar dela estar desenhada para os outros itens, e isso ser uma pressão efetiva. Eu acho que é uma hipótese válida. Mas enfim, isso é confuso. Então isso aqui é zero. Eu sabia que ia ser zero, só que a justificativa é muito fraca, sabe? Porque a interpretação do enunciado é muito complicada, é ambíguo, sabe? Uhum. Enfim. Então esse fx vai ser igual a esse. Vai ser igual a PE pi d ao quadrado sobre 4 mais 4q sobre pi d ao quadrado. Beleza. E esse FY é igual a 4q sobre pi ds ao quadrado mais mc vezes g. Eu sei que esse tipo de coisa, assim, não vou considerar o PS, apesar do desenho, é um pouco complicada. Eu fiz essa prova e eu levei em conta isso na hora, o fato dele pedir em função dessas variáveis. Não tenho PS, não tenho como achar, então, bom, vou imaginar que ele não quer levar em conta a plataforma ainda. Porque a plataforma induz pressão no escoamento. O enunciado dele não é rigoroso o suficiente. Isso já vai acontecer em outros, assim. É raro, mas acontece. Esse tipo de hipótese, quando eu fiz a prova, eu pensei porque ele não forneceu o PS. E aí eu falei, tá bom, é pra eu considerar que é um jato livre, certinho. Uhum. E foi a hipótese. Eu sei que é confuso, mas foi isso. Certo. O item 2 é bem importante conceitualmente. Agora o objetivo é assim: qual a vazão volumétrica que equilibra a plataforma com as crianças? A plataforma parece parada. Expresse o resultado em função de MP, G, VS e ρ. Eu vou fazer um desenho diferente agora. Vocês têm a plataforma aqui. Aqui você tem uma força-peso
MP vezes G. Aqui, aí você tem o jato na saída. É por isso que esse tipo de hipótese não era tão clara na hora da prova. Ó, vocês têm um jato saindo aqui. Já tive queixas com relação a rigor. Inclusive eu li a última prova de vocês, a P2, e tinha uma coisa que estava bem complicada. Eu não lembro agora, eu precisaria ver de novo. E aquela coisa, às vezes o professor não se preocupa tanto, justamente porque às vezes passa batido, né? Mas você só se preocupa muito com o rigor das palavras quando você tem bastante maturidade com as equações que você está trabalhando, esse tipo de coisa. Senão você simplesmente segue algo bem parecido com o que você estudou, né? Enfim, tem um jato aqui. Aqui vai ser a saída de diâmetro ds. E esse jato, ele pede uma vazão que equilibra essa plataforma aqui. A única coisa que está externo a essa plataforma de força, você tem uma força externa, peso, exercício pela gravidade nas pessoas que estão em cima da plataforma, você tem um jato incidindo, certo? Qual volume de controle vocês acham que vocês vão usar para esse exercício? O fluido, né? Esse fluido aqui, que está depois de sair do duto. Não tem problema quanto a essa tomada de decisão, né? É fácil determinar o volume de controle. Só que vocês têm forças em Y, né, que vão ser equilibradas, e você só tem esse fluido saindo aqui, certo? Então, não tem a força derivada decorrente da variação de quantidade de movimento, do fluxo de quantidade de movimento nessas paredes, certo? Porque tem X. Inclusive você pode adotar, tipo, é simétrico, sai pra cá, e isso se equilibra em X. E aí o equilíbrio em Y vai te fornecer qual que é essa vazão aqui. Mas então, isso está em regime permanente, né? Então a primeira integral também dá zero. Começa a ficar, parece que tudo se resume às forças externas, né? Se você pensar nesse volume de controle. Porque, pensa nele, ó, é regime permanente e você não tem fluxo aqui, né, só, nessa tampa aqui. Mas aqui não, isso é importante. O que transfere força do fluido para o sólido, para a plataforma? É pressão, não é? Aqui, ó, é como se criasse um campo de pressão bem nessa parede. Isso aqui é bem interpretação física, e eu julgo ela bem importante, conceitualmente, porque isso aqui em tese o jato está livre, né? E sempre que é jato livre, pressão é efetiva, pressão ATM, né? Só que não, se aqui não cria um campo de pressão bem nessa interface, isso aqui não fica parado. E isso que vai manter essa plataforma parada. Então, beleza. Qual que vai ser não importa o valor dessa pressão, porque você não sabe a área. Mas qual que vai ser a pressão vezes a área nessa parede aqui? Massa vezes a gravidade, certo? Para equilibrar a plataforma. O fluido vai ter que exercer massa vezes a gravidade na plataforma. E a plataforma vai criar um campo de pressão externo que joga essa coluna para baixo. Tem essa interação, eu julgo ela bem importante do ponto de vista conceitual. Certo? Então você tem aqui, não sei o valor desse campo de pressão, mas eu sei que multiplicado pela área, ele vale o mesmo MP vezes G. Isso é um jogo bem importante, conceitualmente. Isso vai entrar como força externa. Certo? Agora tem essa pressão aqui em Y,
eu vou ter fluido entrando aqui. Vou começar a escrever a equação agora. Somatória das forças externas. Aqui entra o quê? Gravidade, força de pressão e força de desalhamento. Esse desalhamento dificilmente vocês vão usar. Vai aparecer pressão e gravidade aqui. A massa dessa coluna aqui vai ser desprezada. Ele nem fala. A interpretação de por que vocês vão desprezar essa força-peso. Porque ele não fala no enunciado. Ele não fala que é para desprezar isso. Só que você fala que é pequeno. É como se não perdesse velocidade ao longo da trajetória. Certo? Isso aqui vai ser um del T, da integral de V ou dV, no volume. Mais uma integral de superfície de V ou V escalar N ds. Certo? Regime permanente, né? Então isso aqui é zero. Então essa equação, ela se resume, eu já vou pagar aqui. As somatória das forças externas vai ser igual ao fluxo de quantidade de movimento. Aqui tem fluxo. Aqui é em x, então pouco importa. Então a gente vai fazer só isso. Então, isso aqui, vou colocar um sisteminha aqui, x, y e y. Isso aqui fica, dá para vertical para baixo, então fica menos mv vezes g. Isso vai ser igual ao fluxo de quantidade de movimento nessa parede aqui. Esse V da vertical para cima, certo? Então isso aqui é um Vs. Tá, ele tá pedindo isso em função desse parâmetro. Isso aqui fica integral de ρ V escalar N ds. Isso aqui é a vazão máxima, certo? O V escalar N ele tem sinal trocado, né? É menos Vs, porque o N está para fora dessa superfície de controle. Então, como o N está para baixo e o V está para cima, isso aqui vai ficar com um sinal negativo, certo? Então esse ρ eu vou tirar para fora porque eu quero a vazão, né? E aí já aparece a vazão como a definição dessa integral. Então fica menos mp vezes g igual a vs, e essa integral aqui fica vezes ρ, e isso é a definição de vazão, né? Sem o ρ, vezes o que é de equilíbrio. Desculpa, eu falei do sinal trocado, né? E acabei não colocando. Então, esse Q de equilíbrio fica igual a mp vezes g sobre ρ ds. Certo. É importante entender essa interação aqui para saber como, porque senão você não está respeitando aquilo que você está aplicando, né? Você está aplicando essa força externa, ela aparece sobre o volume de controle, sobre o volume de fluido.
e aparece como uma interação fluido-estrutura que gera um campo de pressão. Você não sabe como ele se distribui, porque você não sabe a área, mas você sabe o valor da pressão dessa área. Certo. Agora, o item 3, ele pede uma vazão tal que ela sobe e desce a plataforma. Então, qual a razão entre as vazões volumétricas necessárias para levar a plataforma com as crianças com uma velocidade constante U de subida e descê-la com uma velocidade constante U de descida? Ou seja, ele quer um Q de subida sobre de descida, e isso refere-se à subida e à descida, expressa o resultado em função de certos parâmetros. Então, ou isso vai subir, ou isso vai descer, e ele quer, o objetivo é Q de subida, a vazão para subir, e a vazão para descer, em função da massa da plataforma, da gravidade, do PS, do ponto, desse U de subida, desse U de descida. O que é o U? U é a velocidade. Velocidade com que a plataforma sobe. Tá. Ou desce. Bom, vamos lá. Então, eu vou reaproveitar esse desenho aqui. Então, eu não sei se vocês lembram, mas para P2 eu falei sobre o volume de controle se deformar ou não. Não sei, espero que lembre. E se o volume se deformava, não necessariamente aquela primeira integral que tem um del, del t. Bom, é isso aqui, né? Ó, essa integral aqui, ó, as forças externas, ela é igual a um del, del t de v ou dv. Quantidade de movimento dentro do volume de controle, mais o fluxo. Certo. E aí, se é regime permanente, geralmente a gente joga zero, né? O que acontece? Se o de subida, ele realmente é constante no tempo. Só que, se o volume de controle se deformar, tipo, essa plataforma vai subindo. E aí esse tamanho vai crescendo, né? E aí ele começa a vir aqui, vai subindo. Se deformar, em tese isso aqui não é constante, né? Certo? Em tese não é. Porque apesar do V ser constante ao longo, se tudo parece constante ao longo do tempo, mas isso aqui, o volume de controle não é. Tudo bem? E aí você tira o V para fora, vai. E aí fica a massa do volume de controle, não é constante. Está se deformando. O que eu sugiro é vocês subirem o volume de controle junto com a plataforma, ou descerem junto com a plataforma. E aí, isso aqui, a quantidade de movimento dentro do volume de controle vai ser constante no tempo. Você não sabe calcular, mas você sabe que é constante ao longo do tempo. Então essa derivada vai ser zero. Isso é importante. Então eu recomendo vocês subirem junto e nunca deformar. E aí o que vai acontecer? Vocês vão ter que considerar a velocidade relativa de entrada do fluido na tampa aqui. Aqui vai ser a velocidade relativa. Porque isso aqui está subindo. E o fluido está entrando. Tem uma velocidade relativa, né, na superfície, que vai determinar o fluxo de quantidade de movimento nessa tampa. Se vocês não deformam, essa tampa fica parada. E aí esses termos ficam diferentes, o valor dessa integral vai ser diferente.
E aí essa integral teria que compensar esse valor. O que eu recomendo sempre, sobe junto o volume de controle, essa integral vai dar zero, e aí aqui vai entrar a velocidade relativa. Tudo bem? Foi um pouco rápido. Porque como é que você vai subir o volume de controle? Então, se vocês mantêm essa tampa parada e a plataforma está subindo e o volume de controle aumentando de tamanho, você teria que dar um jeito de calcular isso daqui. Uhum. Apareceria um termo com a velocidade, não, o U de subida, uma relação entre o U de subida e a velocidade relativa, o absoluto. E aí uma integral teria que compensar essa deficiência aqui. Quando você mantém parado, necessariamente nessa integral entra a velocidade relativa. Quer dizer, quando você mantém ele subindo junto, porque o volume de controle não se deforma. Se você deforma o volume de controle, esse V sai para fora. A massa do volume de controle muda com o tempo, porque ele está se deformando, ele está aumentando de tamanho. E aí essa tampa está parada. E aí esse fluxo muda. Só que a soma não muda. Só que você não quer calcular essa integral. Mas o fluxo muda porque a velocidade relativa, a velocidade com que o fluido está entrando na tampa é diferente, porque está parado. Ou está parado ou está se mexendo. Tá. Mas daí você poderia fazer a conta dos dois jeitos, ainda assim teria certo. Poderia, e dar a mesma coisa. Só que é mais complicado. Tá. Sempre é melhor você nunca... Eu não gosto de deformar o volume de controle. Essa conta é que você coloca um CAD constante, porque é uma coisa que você não sabe, mas e aí você tenta modelar a variação. Tá. E aí isso é meio ruim, isso é péssimo. Porque se você falar, eu não vou deformar esse volume de controle, eu vou fazer ele subir junto. E aí fica tudo nessa integral. Toda essa força fica nessa integral aqui. E aí é só colocar a velocidade relativa. Mas daí, que é a velocidade com que entra. O volume de controle, ele não tá variando no formato dele, mas ele tá variando a posição dele. Isso, perfeito. Mas isso não muda a integral do tempo, que deriva no tempo. Então, isso aqui é integral sobre o volume de controle. Se ele só está se mexendo, ele tem uma velocidade própria, só que ele ainda é inercial, né? Esse é o ponto. Ele ainda respeita as leis, a segunda lei de Newton. Ele sendo inercial, ele está mantendo a forma e está subindo. Então você fala que a quantidade de movimento dentro do volume de controle, que é isso aqui, quantidade de movimento dentro do volume de controle, não muda. Do ponto de vista físico, isso aqui tem algumas hipóteses, né? Tem que ele subiu um pouco, ele está subindo um pouco ainda, porque senão a gravidade começa a fazer diferença, né? Começa a desacelerar o fluido que está subindo, esse tipo de coisa. Mas basicamente isso é porque ele parado com a água mais rápida é equivalente a ele se mexendo com a água mais devagar. Isso, perfeito, é isso mesmo. Não vale a pena deformar o volume de controle e deixar essa tampa parada e entrar aqui com a velocidade absoluta. Não vale a pena. Tanto é que a álgebra da resposta ela é meio esquisita e isso daí fica muito complicado. Eu nunca cheguei a resolver dessa maneira. Daria. Mas a recomendação é não deforma o volume de controle, sobe ele junto. E aí aqui vai entrar a velocidade relativa. Isso que é importante. Certo. Isso aqui vai ficar com uma cara bem esquisita. Vou ver para não confundir. Certo. Então, força externa. Força externa é a mesma coisa aqui, né? A massa, isso aqui está subindo ou descendo. Então vamos fazer subindo primeiro. Certo. Então, na direção Y. Essa força está para baixo, vertical para baixo. Então isso aqui fica menos MT vezes G. Eu falei para entrar aqui com a velocidade relativa, certo? Você tem um V de saída, aqui, esse VS que está subindo. Só que o fluido, o volume de controle está subindo, certo? Porque a plataforma está subindo. Então, ó, isso aqui está subindo com VS, só que a plataforma está subindo. Então você tem um V de subida, certo? Você vai somar o subtraído.
subtrair, certo? Então, aqui, nessa integral, para subida, esse v relativo é o vs, coloca a anotação aqui, menos u elevado, assim. Esse é o vetor v aqui dentro, que é a velocidade relativa. Por quê? Porque você não deformou o volume de controle e ele está se mexendo. Aqui vai aparecer a mesma coisa. E aí, como isso está esse v escalar n vai ser positivo ou negativo. Ele está para fora. Então isso aqui vai ser um menos ρ, que vai aparecer um ρ, e aí aqui vai ser a vazão volumétrica. Repete para expressar a vazão volumétrica? Não. Certo. Então beleza, vamos lá. Essa integral, ela fica vs menos esse u, aí vezes ρ, vezes a área da seção, vezes vs menos u. E aqui aparece um menos. Por quê? Por causa desse v escalar n. Está para cima, o n está para baixo, o v escalar n tem sinal negativo. E às vezes fica positivo. Certo? Bom, a subida está tranquila, né? E a descida? A descida, o que de descida? Eu estou descendo essa superfície de controle. Então, a velocidade relativa dessa entrada... Na esquerda é MT desse jeito. Isso, aqui é MT desse jeito. Então, isso aqui está descendo. Certo? Esse VS está subindo, então você está entrando mais massa. A velocidade relativa você tem que ter a contribuição dessa velocidade de subida, certo? Então, a força vertical em Y é MP vezes G. E mesma coisa, né? O V escalar N continua com o mesmo sinal. O ρ a gente joga para fora, o V escalar N vai ser Vs mais U de descida. E aí aqui a mesma coisa, Vs mais U de descida. O sinal acaba sendo o mesmo, né? Esse aqui seria menos, então aqui fica mais, aqui vai ficar mais. É só trocar esse menos por mais. Certo? Bom, tranquilo. Então agora ele quer essa razão aqui. Esse Q eu ainda não fiz ele aparecer. Vai ser chato essa aula. Bom, tudo bem. Isolar esse VS mais o eleve. Vou isolar nas duas situações. Menos U de subida. Que vai ser igual a IP vezes G dividido por O AS vezes DS menos U de subida. Bom, aqui não isolei, né? Não isolei. Esse termo está ao quadrado, né? Voltar isso aqui para cá, eleva ao quadrado e depois passa a raiz. Então aqui fica ρ AS, e aí eu tiro a raiz. Isso aqui é um termo constante, né? É um K. Um termo constante. Depende dos parâmetros do sistema. Então esse VS ele é igual a raiz de MP vezes G dividido por O
AS mais esse U. Isso. E para o outro caso, esse DS aqui, só troca o sinal, né? É o mesmo K, vou chamar isso aqui de K também. K menos esse U de descida. Eu estou um pouco confuso hoje, né? Acabei colocando subida aqui. Certo. Beleza, eu quero chamar de K. Certo. Então a relação entre as vazões, eu tenho que fazer essa velocidade vezes a área, né? A área é a mesma para os dois casos. Então a relação de vazões vai ser a relação de velocidades. Porque essa velocidade vezes a área é a mesma área S, certo? Então, a relação de vazões é igual a relação de velocidades. Isso aqui para o caso da subida, o caso da descida. Então fica K mais U sobre K menos U. É isso. Eu acho que o que é de mais importante nesse exercício é essa questão aqui do volume de controle. É deformo ou não, ou mexo ele, porque senão vocês não respeitam o teorema, né? Senão esse fluxo, se vocês deformam e consideram a velocidade relativa, tá errado. É até meio complicado, tipo, faz isso na prova, tá errado. O que eu recomendo é sempre translado o volume de controle, aí se for regime permanente sempre vai para zero, porque aqui vocês entram com a velocidade relativa. O fluxo de quantidade de movimento na parede. Gastei até mais tempo do que eu esperava nesse exercício. Eu já tinha resolvido ele algumas vezes, só que essa questão do PS eu fiquei bem confuso na hora. Peço desculpas. Falar um pouquinho agora sobre naves cruz. A forma de Navier-Stokes, ela assusta bastante, mas é essa aqui, ó, vou explicar. Tem uma forma mais simples, eu vou escrever em uma dimensão só.
conservação da quantidade de movimento em outra forma, diferencial. A gente estava lidando com a análise integral. O que esses termos todos estão dizendo? Isso aqui, vocês lembram da P1, tem uma aceleração local aqui, tem uma aceleração convectiva. Uma aceleração convectiva aqui. Isso aqui é a aceleração total, é um dt. Então, vezes um ponto, então você tem uma máxima de aceleração aqui. Então é a resposta cinemática de um sistema quando você aplica forças. Quais forças? Uma força relacionada à viscosidade, uma força relacionada à pressão e uma força presa. São as forças externas que a gente estava trabalhando agora há pouco. Só que de uma maneira muito mais feia, né, de se escrever. Essas equações, até meio curioso, que vocês aprenderam Bernoulli, né? E aí Bernoulli é basicamente, se você não coloca esse termo viscoso, isso aqui a gente chama de equações de Euler. E é uma maneira de tratar como se o fluido fosse ideal e não tem viscosidade, não tem perdas de energia, em que essa modelagem do movimento ela vira um problema de cálculo. Você não precisa de problema de cálculo, se você sabe o que acontece nas bordas de um escoamento, você sabe tudo o que acontece lá dentro. Isso aqui chama equações de Euler. É curioso porque a viscosidade aqui ela foi descoberta 50 anos antes de deduzirem essa equação sem esse termo. E aí precisou de mais 100 depois dessa equação para aparecer esse termo viscoso na equação de movimento na forma diferencial. E a equação de Bernoulli é justamente a integral dessa equação aqui. Se você tira isso aqui e você integra, aparece Bernoulli, com algumas hipóteses. Então, Bernoulli, você está lidando com energia. Aqui é um campo de velocidades e forças externas sendo aplicadas. Essa viscosidade vai ser importante. O que vocês precisam saber para resolver o exercício é saber quais derivadas vocês vão sair cortando. Vai ter um monte de derivada que vai ser igual a zero. Vocês vão lidar com problemas bem simples, unidimensionais, e no fim das contas, as hipóteses que vocês vão fazendo, vocês vão cancelar um monte de derivada aqui. Pelo fato de ser unidimensional, vocês só vão lidar com uma equação. E aí, muitas dessas derivadas vão ser no zero. E o que eu posso passar de recomendação, que é bem importante, é como vocês vão cortar esses termos. E aí depois a equação que vocês vão integrar para chegar num campo de velocidades, que é o objetivo, né? Você integrar isso aqui e chegar num campo de velocidades, dadas as forças externas, determinar um campo de velocidades. Qual que é a resposta do escoamento à imposição das forças externas? Esse é o objetivo. Então, eu vou colocar um exemplo da prova de 2016 e eu vou mostrar como essas derivadas elas vão subindo. E aí cada hipótese é bem importante, porque vai ser exatamente as mesmas hipóteses. Os exercícios são repetitivos, que envolvem navios-tubos. Uma placa vocês têm um filme de óleo que é ar, que é óleo. Isso aqui tem uma espessura sigma. Você tem um eixo Z, que é Z, que é X. A gravidade está para cá. Certo? Então, um filme de óleo com massa específica ρ
Viscosidade dinâmica μ. Escoa lentamente de cima para baixo, paralelo a uma linha vertical infinita. Considere que o escoamento deste óleo percorre movimento laminar, incompressível e regime permanente. Muito de hipótese importante. Então, laminar, incompressível e regime permanente. Está até grifado no enunciado. Ele fala sobre a espessura da película, é constante na direção de escoamento, o óleo se desloca apenas por efeito da gravidade e variações de são desprezíveis. Considere também que a tensão de isolamento na interface entre o filme de óleo e o ar é desprezível. Então, tal aqui é zero. Adotar o plano XZ indicado na figura utiliza um sistema de coordenadas cartesianas retangulares para desenvolver as equações aplicando hipóteses simplificadoras e condições de contorno. Você vê que ele é bem rigoroso no enunciado, né? Muito rigoroso. Ele fala sobre o uso de coordenadas cartesianas, tipo, é meio óbvio que vocês vão usar coordenadas cartesianas retangulares, mas enfim. Aí, o que ele pede no primeiro item? Escreva a equação da conservação da massa diferencial aplicado ao escoamento de óleo, apresentando as hipóteses e condições de contorno que permitem obter a expressão literal simplificada. Tudo bem. Conservação de massa na forma diferencial. Vai ser del O, del T, mais del O, dx, del x. Poderia escrever diferente, mas eu vou escrever exatamente da forma como está no formulário. Eu sei que às vezes a anotação é meio complicada, e vale a pena eu explicar da maneira como ela vem no formulário. Isso aqui é a conservação de massa na forma diferencial. Então você tem esse termo, que ele vai ser zero em algumas circunstâncias. Você tem esse termo relacionado ao campo de velocidades. Então, no geral, a conservação de massa, ela se resume, ela sempre é simplificada dessa forma aqui. O gradiente do campo de velocidades é zero. Eu sei que é uma coisa meio complicada trabalhar com gradiente, tem um monte de derivados aqui, mas essa é a lei da conservação de massa. O que eu recomendo é vocês entenderem por que é zero, quando é zero, como que eu corto as coisas. Isso vai ser importante. Então você tem esse termo relacionado à derivada temporal e isso é a derivada da posição. Ela aparece dessa forma por causa da abordagem euleriana, é coisa da P1. Não dá para ficar voltando. Mas vamos lá, vamos trabalhar com essa equação. Isso aqui é conservação de massa. Assim como vocês trabalhavam com aquelas duas integrais, uma integral de fluxo e uma derivada no volume de controle, isso aqui é a massa do volume de controle. É que não tem mais esse volume de controle grande com dimensões, que agora é a análise diferencial. E aí, em vez da massa do volume de controle, aparece o ρ e um del T. Isso aqui é como se fosse o fluxo. Aqui é uma integral de superfície, que aparece um ρ vezes escalar n dv. É como se fosse isso. Ele aparece assim, gradiente de v. Ρ vezes gradiente de ρv. Isso aqui não tem um caso. Mas então, isso aqui é como se fosse a taxa de variação de massa do sistema. É zero. E aí aparece essa derivada da massa do volume de controle. O volume de controle agora é infinitesimal. E aparece isso aqui que representa fluxo. Representa fluxo. Então, uma derivada na direção, para cada direção. É um gradiente, é um vetor gradiente. Representa fluxo, né? Vetor gradiente. Certo? Beleza. Então, primeira coisa, ele fala regime permanente. Incompressível também.
compressivo vai ser importante aqui. Esse tipo permanente, isso aqui é zero. Esse tipo de hipótese é importante. E todo exercício de Navier-Stokes ele vai ser simples em termos de conta. E aí é saber trabalhar com hipótese e como isso vai sumir em termos da minha equação. É literalmente isso. O exercício de Navier-Stokes vai ser isso. Ou contas muito simples, literalmente aplicar a fórmula e fazer o vetor gradiente de um vetor velocidade, a amostra e a massa. Qual que tem que ser um parâmetro para a massa se conservar? E aí você aplica uma fórmula que vai dar exatamente no exercício. Esse é o exercício mais difícil que pode ser de Navier-Stokes, porque vocês vão trabalhar com equação de fato. Então lá. Regime permanente. Beleza. E mais? Incompressível. Incompressível significa que a derivada parcial do ρ em x é zero. Se fosse compressível, o que aconteceria? Está escoando. Está indo em qualquer direção, na verdade. Porque a gente tem a direção z. Em x, é óbvio que vai ser zero. Em y também. Só que em z tem um ρ aqui e outro ρ aqui. Se conforme ele escoa, o ρ muda, essa derivada não vai ser zero. Quer dizer, não essa derivada toda, mas conforme você faz a regra do produto aqui, a derivada do ρ e vai ser diferente de zero. Então, se ele for constante ao longo da direção, ele pode sair para fora. Então, fica um ρ. O Vx aqui é zero. O Vy também, está escoando em z. E além de tudo, ele é incompressível. Então eu posso tirar para fora. O ρ não vai ser zero, né? Então quando eu tirar para fora, essa derivada vai ter que ser zero. Porque fica ρ del Vz del z igual a zero. E aí ou o ρ é zero ou essa derivada. O ρ não é zero. Então a derivada é zero. Então você saiu da conservação de massa e tem esse termo associada àquela del-t da massa do ponto de controle que a gente trabalhava com análise integral. E esse termo associado ao integral de fluxo nas paredes, tomando como de controle infinitesimal, se partiu dessa equação, aqui é a massa do sistema, não muda, fazendo analogias que vocês já trabalharam com isso. Adotaram umas hipóteses e chegaram nisso aqui. Que é algo importante na questão de Navier-Stokes. Beleza. O item 2. Escreva a equação diferencial da quantidade de movimento linear Navier-Stokes. Equação diferencial da quantidade de movimento. Então, análise diferencial, levando em conta a análise diferencial, conservação da quantidade de movimento. Forças externas sendo aplicadas, o escoamento respondendo com acelerações. É isso que representa a equação de Navier-Stokes. Então vamos lá. Escreva a equação diferencial da quantidade de movimento linear, explicitando as hipóteses e condições de contorno que permitem obter uma forma literal simplificada. E ainda não quer o perfil de velocidades. Ele só quer que você simplifique essa equação feia. Certo? Eu vou trocar esse x aqui por c. Aí aqui vai ser Vz.
essa equação, nessa prova, ele forneceu na VStokes das duas formas. Não sei se isso é padrão, isso é importante, porque saber representar, a partir disso, se ele fornecer isso, saber escrever dessa maneira, pode ser importante. Isso aqui eu ensinei na P1. Esse operador NAVA aqui, como ele funciona, como que você expressa a aceleração convectiva. Certo. Vamos lá, a partir das hipóteses, simplificar essa forma. Tenho gravidade na direção do escoamento. Tenho. Essa pressão é a derivada da pressão em relação a Z. Então, se tem uma pressão aqui, você quer saber se ela está variando na direção do escoamento. Certo? O que está acontecendo aqui? Esse filme de óleo, essa coluna, ela está descendo. Ela é infinita, ela não tem efeitos relacionados ao fundo aqui, ó. Você não está impedindo que tenha fluxo aqui. Ele está escoando, a velocidade que está aqui é a mesma que vai estar aqui. O efeito da gravidade não é um incremento de pressão, simplesmente faz escoar. Então esse del P, del Z é zero. Certo? Então isso aqui vai ser zero. Vamos lá. Derivada, se a primeira derivada, ó, o V varia com X, não? Ó, não. em X, aqui. O V vai ter aderência completa, aqui você vai ter certo. É o que você quer descobrir. Você tem forças externas sobre o fluido. Você quer ver qual é a proporção de velocidades? Certo. Beleza. Então isso aqui eu não sei. Não sei. A primeira derivada eu sei que não é. A segunda é. Não sei. Talvez os efeitos viscosos fossem alguma coisa parecida aqui. Vamos lá. Beleza. Em Y, isso aqui é zero. Em Z, a primeira derivada. Em Z, conservação de massa, certo? Aqui, ó, a primeira derivada já é zero. Da conservação de massa, então, isso aqui é zero. Porque eu tô pensando, por que a derivada do P em relação ao Z seria zero? Você não tem que considerar tipo, a pressão que a coluna de óleo em cima de um certo pedacinho exerce nesse pedaço? Sim. É o tipo de dúvida que é natural que apareça. É o tipo de dúvida que é natural que apareça. Peso da coluna d'água, né? O peso. Você lembra quando essa pressão aparecia? Aparecia esse tipo de situação aqui, né? Ó, você tem um fluido parado, né? Uhum. E a pressão hidrostática, fluido parado, você tem um fundo, um reservatório, aí você pega um ponto lá no fundo. Vai ter pressão ali, por causa do peso da coluna d'água. Uhum. O que impõe esse peso, o que faz com que a pressão lá no fundo seja maior do que lá em cima, é o efeito da gravidade. É até engraçado, um dia eu tava passeando com o meu cachorro e aí tipo, eu encontrei um terraplanista. De verdade, eu encontrei um cara que ele achava que a Terra era plana. E aí ele falava que a gravidade não existe. O que fazia a gente ficar no chão, era engraçado, foi exatamente, tipo, foi o dia que eu me formei, assim. E aí eu me formei na Poli pra eu passear com o meu cachorro e o cara falava isso pra mim. E aí ele falou que era a diferença de densidade.
Então a gente é mais denso que o ar, e aí a gente fica no chão. Eu falei, porra, né, mas eu dou fuja de McFlu, né? Eu sei que a pressão, esse efeito da pressão é a ação da gravidade. O peso da coluna d'água, a pressão no fundo do reservatório é maior do que em cima, é que aqui a gente está na atmosfera, né? Então tem o peso da coluna de ar. Então, é a mesma coisa. E aí, eu sei que isso só acontece por causa do efeito da gravidade, né? Num corpo mais denso ele não afundaria, num corpo mais leve, num corpo menos denso, se não fosse o efeito da gravidade. Porque aí o peso é maior que o empuxo, né? Uhum. E aí o cara me falou isso. Enfim, o que acontece é justamente isso, o fluido está parado. Eu lembrei disso por causa da pressão hidrostática. Né? E aí o efeito da gravidade para esse caso é o incremento de pressão. Tudo bem? Uhum. Para esse caso aqui, você não tem esse tampo. Essa coluna d'água está anunciada, é infinita. Ela é infinita. E aí tá toda a coluna de óleo está descendo. O efeito da gravidade é movimento. Okay. Ele induz movimento ao sistema. Está tudo descendo. Então esse efeito da gravidade não é um incremento de pressão. Essa pressão aparece com fluido parado, você está no reservatório, você tem uma coluna d'água, e aí a gravidade está fazendo uma ação ali. Tá lá o peso, está o fluido parado, a gravidade impõe o peso do fluido, e aí a pressão lá embaixo fica maior. Para esse caso aqui, a gravidade está agindo em cada partícula, está fazendo tudo descer. Tá. Então não tem esse termo da pressão hidrostática. Desculpa mudar o assunto, mas é que realmente isso aí foi muito engraçado. Beleza. Então isso aqui é zero. Regime permanente. Isso aqui vai ser zero também. Aí del, VZ, del X. Isso aqui a gente vai guardar. Uhum. Ah não, desculpa, tem um U aqui, né? Que é a velocidade em X. Velocidade em X é zero. Uhum. Isso é uma tridimensional. Isso aqui é zero. Os dois são zero. E aí um del, VZ, del Z de novo. Zero. Conservação de massa. VZ não é zero, que é o CW, que eu não mudei porque levaria muito tempo mudar todos os termos, devia ser zero mesmo. Mas esse termo é zero, então o produto é zero. Não fiz nenhuma hipótese muito confusa, né? Eu acho que a mais confusa era essa daqui. Uhum. Tudo o resto é regime permanente, não depende do tempo. Então, percebem, a equação é muito complicada, é muito difícil. Você escreve ela é confusa, ela é grande, extensa. Mas as hipóteses foram simples, né? E eu simplifiquei muito bem ela. Então aparece aqui um ρ vezes G mais um Mi, um del 2 vezes del X2 igual a zero. Tem cara de segunda derivada igual a uma constante. Primeira derivada igual a uma reta. Vai ser um perfil parabólico. Uhum. Bem clássico de um escoamento laminar. Você vai ter o perfil da aderência completa e aí ele vai fazer o perfil parabólico para chegar na velocidade. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Certo. Só que aqui o Z está para cima, né? Está para cima, a gravidade está para baixo. Então, quando eu sair do vetor aqui G, coloquei o módulo dele, eu tenho que colocar um menos aqui. Ele está para baixo. Certo? E aí agora, ele falou de condições de contorno, explicitando as condições de contorno, eu já quero elas. Tudo bem.
função de contorno. Você vai ter que integrar isso aqui. Quando você vai fazer a integral indefinida, vai aparecer constantes, né? Isso, as funções de contorno vão determinar essas constantes. A função de contorno, ele deixa uma forma relativamente explícita no enunciado. Quer ver? Ele fala, considere o óleo se desloca apenas por efeito da gravidade e variações de pressão atmosférica são desprezíveis. Considere também que a tensão de cisalhamento na interface é desprezível. Isso é importante. Tensão de cisalhamento na interface. Tal em I vezes um del V del Y naquele estresse. O que é o V? É esse VZ. O que é o Y? Para cá, eu estou falando Y porque é a maneira como vocês lembram dessa equação. Mas nesse caso é o X, né? E isso é zero. Isso é função de contorno. Por causa dessa tensão de cisalhamento nula na interface, talvez eles não falassem isso no enunciado, mas isso é condição de contorno para esse problema. Então, del VZ del Z igual a zero. Beleza, importante. Vamos lá, del X. Ah, tá, desculpa, definido no ponto, certo? Del X para X igual a esse sigma aqui. Isso é igual a zero. Então, tem a conservação de massa, já simplifiquei, já simplifiquei na Navier-Stokes. Vamos tentar integrar já. Onde que eu apago? Vou apagar esse lado. Vou apagar essa equação. Eu vou subir isso aqui. Então vamos tentar integrar isso aqui. Vamos passar a constante para o outro lado. Eu vou ter del 2 VZ del X2 igual a 1 rho vezes G. E passo me dividindo. Uma constante. Segunda derivada igual a constante. Primeira derivada, essa é uma reta. Vamos integrar em X. Del VZ del X vai ser igual a 1 rho G vezes, sobre μ, tudo isso vezes X, integrei em X, mais 1K. Agora a gente vai usar essa condição de contorno aqui. Se a gente definir o X igual a sigma, deixa eu ver se ele deu a origem no enunciado. Deu a origem. A origem está bem aqui, ó, na parede. Isso é importante. Então, isso aqui está certo. Beleza. Então, vamos definir então isso para x igual ao sigma.
E isso é zero. Definindo o ponto, falei que é zero. Isso definindo. Deixa eu assim. É isso aqui. Beleza, então o K é menos esse valor. Então, esse K vai ser menos essa constante aqui, ó. Esse termo constante. Beleza, então... Vou escrever aqui agora. Vamos lá, então a gente tem que esse del V Z del X ele é Rho G sobre Mi X mais Rho G sigma é menos. Isso, menos. Sobre Mi. Essa é a constante aqui. Encontrei a constante, substituí. Apliquei a primeira condição de contorno aqui, ó. Na verdade, isso é a segunda, mas é que a primeira vai aparecer agora. A óbvia, a trivial, aparece agora. Apliquei isso aqui, trazendo para a primeira integração. Tensão de cisalhamento na superfície é nula. Cheguei na valor da derivada do campo de velocidades. Eu quero o campo. E aí aparece a outra condição de contorno. VZ vai ser igual a um Rho G, aí aqui um x quadrado sobre 2mi menos Rho G sigma sobre mi x mais um K2, outra constante. Integrei de novo. Próxima constante de contorno, para x igual a zero, como eu tenho viscosidade, o fluido se adere à superfície. Pelo atrito interno, o fluido se adere à superfície. Escoamento laminar. Você começa a... É que essa superfície ela é muito bem comportada. Se você começa a acelerar muito o fluido e essa superfície não é plana desse jeito, ela começa a ficar curva, você vai ter descolamento da camada limite. Então, porque isso vai gerar turbulência. Você vai ter descolamento da camada limite, descolamento da camada limite vai gerar turbulência. Escoamento laminar, a superfície é plana, então está aderido pelo efeito da viscosidade. Então, para x igual a zero, a velocidade é zero, K2 é zero. E essa é a segunda condição de contorno. Então, VZ para x igual a zero é zero. Essas são as duas condições de contorno e esse é o campo de velocidades. Parabólico, como a gente já esperava. A espessura fica pequena, o perfil tende a ser laminar. Justamente pela essa espessura fica pequena e aí esses x quadrados, que vão ser frações da espessura ao quadrado, vão tomando uma ordem muito reduzida. E aí fica aquele filme de óleo da P1. Tá certo. Isso mesmo. Deixa eu ver qual é isso. Obrigado. Perda de carga geralmente é onde eu gasto mais tempo. Eu não sei como está a disponibilidade de vocês, mas eu acho que se eu fizer isso, inclusive eu consigo dar mais exercícios de perda de carga. Como está sendo gravado, eu vou falar com o pessoal de eu dar a parte de perda de carga, aí eu trago 2 ou 3 exercícios, aí eu gasto, sei lá, 1h30 com isso, já que eu vou fazer isso. Porque se eu vou jogar perda de carga agora, eu não consigo explicar a teoria. E aí já vai ser 8 horas, tá bem apertado. Tanto é que aquela confusão também que eu fiz no primeiro exercício prejudicou isso. Então eu vou falar com o pessoal
e eu vou, mesmo que pouca gente possa ir, está sendo gravado, aí eu consigo até botar a perda de carga com mais cuidado, explicando os conceitos. Bom, todo mundo vai poder ver.